Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Artes manuais ganham adeptos e estimulam habilidades que podem ajudar no trabalho. Projeto Costurando Poemas, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás, promove inclusão e empregos para a população transexual e travesti. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho Kleber Salles fala sobre a tutela provisória e a aplicação desse instituto no processo do trabalho. O Hora Extra está começando agora. Você já pensou em formas de melhorar a concentração e o planejamento no trabalho? Uma pesquisa mostra os benefícios do bordado como terapia. Veja na matéria de Cristina Carneiro. Você já pensou que o autoconhecimento por meio das artes manuais pode melhorar seu desempenho no trabalho? Uma pesquisa mostra os benefícios da prática do bordado como terapia. O que eu percebo, Cris, é que ele integra o ser com ele mesmo. Ele se acha dentro de um ritual de manualidade, onde ele encontra uma criança esquecida e abandonada de alguma maneira, abandonada para ele mesmo, onde primeiro ele se retrata para si e depois ele se retrata para o mundo. Já se foi o tempo em que lidar com agulhas e linhas eram coisas de vovó. O bordado, o crochê e o tricô estão em alta e já ganharam adeptos. Inclusive, jovens vivem do artesanato. Seja para se autoconhecer ou obter renda, as artes manuais só trazem benefícios. Me ajudou bastante para livrar da depressão, da solidão, ansiedade. Então hoje eu me sinto muito bem e continuo bordando, participando de oficinas. O bordado melhora a coordenação motora e estimula o cérebro, aciona a memória, a concentração, a atenção e o planejamento. Outro fator é o desenvolvimento de produtos pessoais e sociais. Além disso, o artesão aprende a lidar com as adversidades e os limites impostos pela vida. Ele também pode compartilhar o conhecimento com as outras pessoas. Eu comecei a bordar e comecei do zero e parece que eu trouxe um autoconhecimento, um monte de descoberta dentro de mim que eu não sabia, que eu desconhecia, me fez um bem muito grande e eu estou gostando muito de compartilhar isso com outras pessoas. Então, o que eu aprendo, o que eu descubro, eu também, além dessa satisfação, eu estou descobrindo esse prazer em compartilhar isso que eu aprendi. Foi justamente com esse objetivo que a professora Tereza Barreto desenvolveu uma pesquisa com foco na construção da felicidade individual. Com ele também eu compartilho essa felicidade. Já tenho ensinado, levado bordado nas comunidades religiosas onde eu faço parte e tenho um projeto de levar em comunidades carentes, porque é uma libertação da pessoa. Eu acho que isso foi um encontro que eu tive, todo mundo que me conhece, todo mundo com quem eu convivo, percebe isso nitidamente. Tereza Barreto aplica oficinas em diversas cidades do Brasil e até no exterior. Atende pessoas de 8 a 80 anos que queiram se autoconhecer por meio do bordado. As práticas que eu tenho desenvolvido pelo Brasil e que levei à Ilha da Madeira, em Portugal, todas elas se construíram no sentido de que, a partir do momento que as pessoas fazem uma bola a partir de uma meia que iria ser jogado no lixo, então a gente trabalha a reciclagem e depois a gente trabalha a ancestralidade de puxar todos os fios das nossas histórias e construir dentro de uma manualidade. A partir desse momento é construído a autoestima. E eu tenho inúmeros relatos de pessoas que passaram por esse workshop e a partir dali abriu o campo do trabalho. O seu artesanato estava guardado lá, até com cheiro de muitos dias guardados, e a pessoa começou a ter coragem de comercializar o seu produto e de acreditar em si próprio. E você brilha. E você brilha. Você encanta. Você encanta. E você, nesse momento, é muito, muito, muito aplaudida. Aceito. Forte, gente, agora. Aceito. Mereço e agradeço. Amém. O
projeto Costurando Poemas, promovido pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás, conquistou empresas da moda no estado. A ideia foi de facilitar a inserção da população travesti e transexual no mercado de trabalho. O curso de costura industrial e design de modas culminou com um desfile dos travestis e transexuais. Foi uma noite em que elas dominaram a passarela e brilharam no mundo da moda. Mulheres transexuais e travestis mostraram beleza e ousadia na abertura deste desfile em Goiânia. Os looks da coleção exibiam as cores e a força da diversidade. Essa foi a primeira vez que Caiene subiu numa passarela. A travesti foi convidada para desfilar depois de concluir cursos técnicos em costura industrial e design de moda. Se como estudante de engenharia ambiental e sanitária, até agora o mercado de trabalho não foi muito receptivo, aqui a situação é diferente. Eu sou estudante de engenharia ambiental e sanitária da UFG. Esse semestre eu fui convidado a participar de uma seleção de estágio, fiz a entrevista, conheci todo o território e as pessoas responsáveis não tiveram nem a sensibilidade de me enviar uma negativa, né? Falando, olha, infelizmente a gente recorreu a uma pessoa cis, provavelmente branca, e você não preencheu os requisitos. Caiene, todas essas mulheres travestis e transexuais que desfilaram e estão representadas nessas fotos, fazem parte do projeto Costurando Poemas, promovido pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho e o Senai. A proposta é incluir públicos em vulnerabilidade social no mercado de trabalho. Estima-se hoje que 90% dessa população precisam recorrer à prostituição para sobreviver e a maioria morre vítima da violência, com expectativa de vida de apenas 35 anos. Ações como essa vêm para mudar essa história. O projeto visa formação humana, qualificação técnica em design de moda e costura industrial e encaminhamento para o mercado formal de trabalho da moda. O projeto ele atende pessoas transexuais e travestis, pessoas que até então estavam na prostituição e que agora foram qualificadas e estão aptas a ingressarem no mercado da moda. Além de oferecer cursos de qualificação, o Ministério Público do Trabalho firmou parceria com empresas para a contratação dos alunos do projeto. Resultado, 2 pessoas trans já foram contratadas para trabalhar na área de costura. Segundo este empresário, o preconceito não deve ter espaço no ambiente corporativo. O empresariado está aberto, deve estar aberto para as pessoas que querem trabalhar e que querem produzir. Então, abrir as portas para quem tem dificuldade de se empregar, dificuldade de se incluir, na verdade é uma oportunidade para as empresas receberem pessoas que são vulneráveis socialmente, mas que têm toda a disposição, toda a vontade de mostrar o seu trabalho, sua competência e tal. Então, as empresas abrirem as portas para isso, certo? Eu acho que é quase que uma obrigação. Ele conta ainda que pretende aumentar o número de contratações e expandir a parceria para outras unidades do grupo econômico. O convite para pessoas trans e travestis participarem do desfile foi uma forma de mostrar que esse público tem muito talento e criatividade para oferecer a uma sociedade ainda tão marcada pela discriminação. O público transexual e travesti, pelo menos 90%, está na prostituição por falta de oportunidade, por falta de qualificação e por falta de educação, baixa escolaridade. Então o projeto visa isso, tirar esse público da marginalidade, da prostituição e naturalizar esse tema, gênero, dentro do mundo da moda, especificamente aqui nesse evento. O projeto está fazendo diferença na vida de Caiene, que está animada com o futuro no universo da moda. Eu lembro da minha infância que eu desenhava vestidos, tenho muito interesse, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de estar bonita. E gosto de deixar as pessoas bonitas também, saber o que elas querem vestir. Vocês merecem ter o trabalho valorizado, reconhecido e respeitado por todos. Aplausos para quem tem a coragem de ser o que é. E um beijo para a diversidade. No próximo bloco, o juiz Kleber Salles fala sobre a tutela provisória e a aplicação desse instituto no processo do trabalho. Voltamos já!
O que fazer quando precisamos de uma rápida decisão da Justiça para garantir um direito que não pode esperar o desenrolar de um processo? Podemos recorrer à tutela provisória, prevista no Código de Processo Civil CPC. Este instituto garante a dignidade humana e outros direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. E para falar sobre a tutela provisória e aplicação no processo do trabalho, nós conversamos hoje com o juiz Kleber Salles, que é professor de Direito Processual Civil e Processual do Trabalho e juiz titular da Vara do Trabalho de Formosa, em Goiás. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Kleber. Obrigado, Fabíola. É sempre uma grande satisfação contribuir com a Hora Extra para prestar os esclarecimentos sobre temas jurídicos à sociedade e à comunidade jurídica que atua perante a Justiça do Trabalho e demais tribunais. Doutor Kleber, o que é a tutela provisória e o que o CPC de 2015 trouxe de novo em relação ao modelo antigo, que previa a tutela antecipada e a tutela cautelar? Bom, é importante, para explicar o que seja tutela provisória, deixar claro que todo e qualquer processo tem o seu tempo de tramitação, tem um tempo de resposta às pretensões trazidas ao Poder Judiciário, mas que nem sempre as partes envolvidas, muito especialmente a parte autora, têm condições de esperar o resultado efetivo desse processo sem que corra risco ao próprio direito ou à própria efetividade do processo em curso. De modo que cria-se um mecanismo, a lei cria um mecanismo de resposta rápida do Poder Judiciário, tanto do ponto de vista cautelar, mais relacionado a assegurar o efeito prático dos processos, quanto do ponto de vista antecipatório ou satisfativo, que está mais relacionado à chamada antecipação de tutela, através do qual esse provimento realiza uma antecipação do bem da vida que a parte busca perante o Poder Judiciário, isso seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Comum. Os principais pontos de alteração no novo Código de Processo Civil podem ser divididos na imagem mais clara dessa classificação das chamadas tutelas provisórias, que passam a estar regradas como tutelas de urgência e tutela da evidência, e também do ponto de vista da exclusão ou da chamada extinção do processo cautelar propriamente dito. Porque antes nós precisávamos, para uma cautelar, por exemplo, de arresto, manejar dois processos, um cautelar, por exemplo, preparatório, e depois o chamado processo principal. Enquanto o Código de Processo Civil de 2015, no que se aplica tranquilamente ao processo do trabalho, passa agora a conter a possibilidade dessas petições envolvendo tutelas provisórias de urgência nos próprios autos, de modo que eu não preciso mais de uma autuação para resolver a mesma demanda, envolvendo pretensões tanto de ordem definitiva quanto de ordem provisória. Nós temos as terminologias novas também, não sei se o procedimento mudou, mas seria a tutela de urgência e a tutela de evidência. O que é cada uma delas? Exatamente. Nós temos um grande gênero, que é a chamada tutela provisória, e provisória é exatamente, por mais óbvio que pareça, o oposto de definitiva, então vai implicar que a gente tenha na tutela provisória uma cognição chamada não exauriente, ou uma cognição chamada sumária, em que o juiz não julga definitivamente, embora em alguns momentos essas tutelas possam se tornar definitivas, mas não é a regra. De sorte que a tutela da evidência, diferentemente da tutela de urgência, não está associada ao tempo de duração do processo, ou ao tempo que a parte precisa suportar a duração do processo, sob pena de algum perecimento, mas sim mais relacionada à plausibilidade ou à probabilidade do próprio direito. Por exemplo, quando você tem uma prova documental e associada a essa prova documental você tem um precedente de um tribunal superior, seja o STJ na Justiça Comum, seja o Tribunal Superior do Trabalho na Justiça do Trabalho, formando esse dúplice argumento para que o juiz possa conceder uma tutela da evidência. Muitas vezes se confunde tutela da evidência com julgamento antecipado parcial de mérito. É importante deixar claro que não são a mesma coisa, porque no julgamento antecipado parcial de mérito, o juiz exerce ali a cognição exauriente, ele entrega uma decisão definitiva, que no nosso caso vai estar sujeita, inclusive, a um recurso ordinário. Já na tutela de evidência ou da evidência, nós teremos uma tutela ainda provisória, de modo que, por mais evidente que seja o direito naquele momento, na sentença final pode haver a improcedência daquele pedido que foi feito pelo autor, por exemplo, se a jurisprudência
vinculante de determinado tribunal se altera entre a concessão da tutela da evidência e o julgamento final. Vamos falar um pouquinho sobre a aplicabilidade da tutela provisória no processo do trabalho. Você poderia citar assim, situações concretas que o Instituto da Tutela Provisória, né, tanto de evidência quanto de urgência, poderiam ser aplicados no processo? Posso citar, por exemplo, a manutenção de trabalhadores que são despedidos ou cujos contratos são rescindidos de algum modo nos planos de saúde que eram mantidos junto aos empregos ou às empresas, de modo que a pessoa é desligada, mas continua com a necessidade de receber a prestação dos serviços médicos e, em razão do ato abrupto da empresa de realizar o desligamento, muitas vezes no momento em que o empregado mais precisa daquele atendimento, por exemplo, quando a gente fala de uma aposentadoria por invalidez, de modo que esse trabalhador não poderia aguardar o trâmite natural de uma ação trabalhista, que pode, infelizmente, em alguns casos, durar mais tempo do que o desejável, de modo que o juiz possa, através de uma liminar, conceder essa tutela, e essa tutela acaba tendo um caráter de satisfatividade para que aquele trabalhador volte a ter a cobertura do plano de saúde. Ok, doutor Kleber, agora nós vamos à pergunta da advogada Paula Duarte. Olá, doutor Kleber. Eu gostaria de saber, a tutela provisória ela pode ser concedida liminarmente ou incidentalmente. Qual que é a diferença dos dois casos? Grato pela pergunta, doutora Paula. A rigor, o juiz tem efetivamente dois momentos de apreciação dessa tutela provisória a partir do momento em que ela é requerida. Pode ser concedida de modo liminar, e de modo liminar significa antes de fazer qualquer tipo de instrução relacionada ao próprio pedido, e essa liminar pode inclusive ser concedida sem audiência da parte contrária, é o que a gente chama de uma liminar inaudita altera pars, ou depois mesmo de uma justificação que a parte possa fazer. O juiz ou pode pedir à parte que faça um detalhamento maior ou preste esclarecimentos sobre o que foi pretendido, ou mesmo designar uma audiência que nós chamamos de audiência de justificação, para que nessa audiência a demonstração do direito ou da probabilidade do direito possa ser realizada caso o juiz vislumbre naquela hipótese uma efetiva urgência. O fato de ser antecedente o pedido, ou seja, antecedente à própria petição inicial propriamente dita, da dita ação principal, né, não é exatamente o que diferencia. O juiz pode conceder liminar tanto quando a tutela for pleiteada de forma antecedente, quanto quando ela for requerida de modo incidental. A grande diferença será sem audiência da parte contrária ou com audiência da parte contrária. Ok, doutor Kleber. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho Kleber Salles, que é professor de Direito Processual Civil e do Trabalho, sobre a tutela provisória no novo Código de Processo Civil. Aguardamos você, não saia daí. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho Kleber Salles sobre a tutela provisória no novo Código de Processo Civil e a aplicação dela no processo do trabalho para a garantia da efetividade da justiça. Doutor Kleber, nós vamos agora para a pergunta do advogado Fernando Mendes sobre o assunto. Olá, Dr. Kleber Salles. Tudo bem? A decisão que concede a tutela provisória tem efeito irreversível? Cabe recurso? Bom, obrigado pela pergunta, doutor Fernando. Efetivamente, a tutela provisória, ao ser decidida, gera o que a gente chama de decisão interlocutória. E a partir dessa decisão, no processo civil, cabe o chamado agravo de instrumento no prazo de 15 dias. Como no processo do trabalho as decisões interlocutórias não têm meio de impugnação imediato, construiu-se jurisprudencialmente, através da súmula 414 do Tribunal Superior do Trabalho, a possibilidade de, em sendo concedida
através de decisões interlocutórias, quanto às quais não há recurso, ser possível a impetração de mandado de segurança visando proteger algum direito líquido e certo do impetrante. Quando essa decisão de ordem provisória ou concedendo uma tutela antecipada ou mesmo mantendo uma tutela cautelar em sentença, o recurso cabível é o chamado ordinário. Mas ainda assim, como o recurso ordinário não tem efeito suspensivo típico, ou seja, aquela decisão pode ser cumprida ou levada a cumprimento de imediato, surge a possibilidade aí de uma nova tutela de ordem provisória, mas a chamada tutela de urgência recursal, dirigida ou ao relator do recurso, se ele já tiver distribuído junto ao Tribunal Regional do Trabalho, ou ao próprio presidente do tribunal, visando exatamente conferir a esse recurso ordinário efeito suspensivo para que aquela decisão, concedendo tutela, seja de natureza antecipada, seja de natureza cautelar, não seja efetivamente cumprida de imediato. E aí, para isso, precisa demonstrar os mesmos requisitos do artigo 300 do CPC, fundado receio de dano irreparável ou de possível inutilidade do processo e a chamada urgência tutelar para que o relator possa vir a conceder uma decisão liminar. Certo. As decisões que garantem direitos antecipadamente podem se tornar definitivas? O que o legislador quis dizer quando falou em estabilização da tutela antecipada? Fabiola, talvez dentro do novo Código de Processo Civil, a matéria que mais gera divergência, especialmente quando eu falo em aplicabilidade ao processo de trabalho, é a chamada possibilidade de estabilização de tutela, que nada mais é do que a inércia do réu, ou no nosso caso do reclamado, terminologia mais usada, diante de uma pretensão antecipatória, satisfativa do autor. Então, se alguém pede, naquele exemplo que mencionei sobre o retorno ao plano de saúde, se alguém pede o retorno ao plano de saúde e tão somente isso, e elege esse procedimento de estabilização, cita-se o réu, que vai poder, no Código de Processo Civil, recorrer. Como nós não temos o recurso da interlocutória aqui, defende-se que poderia manejar o próprio mandado de segurança, segundo a súmula 414, ou mesmo manejar alguma petição nos autos dizendo: não concordo com a estabilização. Mas o fato é que, se esse reclamado nada fala, ou seja, deixa transcorrer de modo a não se manifestar de forma alguma quanto a essa pretensão que foi antecipadamente acolhida, ela se estabiliza. E a estabilização significa exatamente não mais se poder discutir aquela matéria no mesmo processo, salvo um ajuizamento de uma ação que a doutrina convenciona chamar de ação revocatória, de sorte a, durante 2 anos, essa decisão se tornar estável, salvo um novo processo, e passados esses 2 anos, nem mesmo esse novo processo poderá ser manejado, é o chamado prazo decadencial. De sorte que eu concedo a tutela, o réu fica inerte, a tutela se estabiliza. Dentro de 2 anos, ela pode ser revista, anulada, modificada, a pedido do interessado, através de uma ação própria. Passados esses 2 anos, ela não faz coisa julgada, isso é o que é o interessante, mas ela não pode mais ser discutida mesmo em ação própria. Então, em efeitos práticos, se parece muito com a coisa julgada. Tanto que o Código de Processo Civil português, por exemplo, prevê que, passado esse prazo de movimentação do judiciário para rediscutir a tutela concedida em caráter antecedente, não haveria mais possibilidade nenhuma de rediscussão. Haveria propriamente a chamada coisa julgada. Gera-se muita discussão. Ministrei um curso recentemente na Escola da Advocacia sobre tutela provisória, e esse é o ponto que realmente deixa as pessoas mais assustadas, porque parece não, na verdade é muito diferente do nosso sistema típico de processo, com petição inicial, defesa, instrução e sentença, porque alguém pede, se a outra parte calar, nem se fala em revelia, mas se fala em estabilização da tutela. Aquele bem da vida foi entregue e fica sendo fruído pela parte beneficiada. Mas em 2 anos a outra parte pode rediscutir. Fica o registro, inclusive, de quem tiver interesse nesse material, gratuitamente, é só me procurar no endereço no Instagram que eu faço a postagem de forma imediata para quem tiver interesse. Ok, doutor Kleber, muito obrigada pela entrevista aqui hoje e os importantes esclarecimentos sobre a tutela provisória, né? Eu que agradeço a você, Fabiola, a quem nos assiste, por essa sempre honrosa oportunidade
de prestar esclarecimentos na área jurídica, tanto para a Justiça do Trabalho propriamente dita, quanto para a comunidade jurídica de um modo geral que nos assiste. Muito obrigado. Obrigada, doutor Kleber. Então, Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o juiz do trabalho Kleber Salles, que é professor de Direito Processual Civil e Direito do Processo do Trabalho, sobre a aplicação da tutela provisória no processo do trabalho. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web, pelo portal do TRT. Até a próxima semana.